Oi, meus amados e minhas amadas, bem-vindo ao canal Universo de Yumi. Eu estou aqui hoje para dar sequência aos vídeos sobre asiáticos brasileiros. Esse é o 7º vídeo e é o 4º em que eu vou falar sobre preconceitos, tá? E discriminação racial, tá? Hoje, particularmente hoje eu vou falar um pouco sobre xenofobia, porque a xenofobia é aquele preconceito que você vai ter contra os estrangeiros, né? Então, principalmente chineses e coreanos, quando vêm para o Brasil, muitas vezes a gente escuta assim, essa brincadeira, flancoflito. É uma brincadeira preconceituosa? Por quê? O estrangeiro, quando ele chega ao Brasil, ele tem várias dificuldades com a língua, porque não é a língua da pátria dele. Ele não nasceu naquele ambiente para conseguir falar aquela língua perfeitamente, tá? Então, isso vai acontecer com muitos estrangeiros. Pode ver, americanos, quando vêm para cá, eles não conseguem falar também o português fluente, assim, de forma correta, né? E vários outros estrangeiros que vêm para cá, eles falam com algum sotaque. Assim como nós, quando vamos para outro país, nós também temos dificuldade com a língua. Por mais que a gente seja fluente naquela língua, a gente fala com sotaque. Eu falo com sotaque japonês. O japonês, quando eu fui para o Japão, os japoneses sabem que eu sou estrangeira a hora que eu abro a boca. Porque por mais que eu fale japonês, eu tenho sotaque do brasileiro, né? Porque a minha língua nata, a língua que eu nasci, a língua que eu aprendi desde que eu nasci, foi a língua portuguesa. Depois, com 7 anos, que eu fui estudar em escola japonesa, tá? Mas quando eu falo com sotaque. Se você perguntar para algumas amigas minhas que falam muito bem o japonês, elas dão risada do meu japonês. Quando você faz essa piada fora de contexto, que não são seus amigos, nada disso, você ofende aquele estrangeiro. E para quê? Qual a intenção disso, gente? Tá? Outra coisa que eu escutei muito, principalmente das pessoas que não são da etnia asiática, amarela, foi o seguinte: quando nós vamos na 25 de março, na Santa Efigênia, nesses lugares que tem lojas onde os donos são chineses, e aí sempre tem um par de chineses falando em chinês, em mandarim, ou no caso dos coreanos em coreano, existe aí, né, uma incomodação. O brasileiro fica incomodado, né? Ele fala assim: vem pro Brasil, não aprendeu ainda a falar português? Tem que ficar falando a língua deles aí? Tá falando mal da gente. Não vamos ser hipócritas. Porque muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, eu escutei você falando mal deles. Falando que eles são sujos, falando que eles são feios, falando que eles são sem educação. Mas você vai lá na lojinha dele, compra presilha de cabelo, guarda-chuva, bolsa, bijuterias. Então, por favor, né? Por favor, né? Então, assim, você imagina ele como estrangeiro, como é ruim, como é difícil falar o português, e quando ele está em pares, né, que fala a mesma língua, ele falar a língua dele, gente, o que tem? Se ele estiver falando mal de você, você não sabe mesmo, sabe? Não tem pra que fazer esse tipo de discriminação contra o chinês ou o coreano ou qualquer etnia que seja, né, gente? Então, assim, se você não tá entendendo o que eu tô falando, você imagina o seguinte: quantos brasileiros moram no exterior há anos e convivem apenas com a comunidade brasileira e não aprenderam a língua daquele país?
Quantos brasileiros moram há anos no Japão e não falam japonês? Ou moram anos em outros países e não falam a língua daquele país? Então, gente, o aprendizado de outra língua, ele é difícil. E se a gente ainda discrimina aquela pessoa, se a gente ainda aponta aquela pessoa ridicularizando, ofendendo, ela vai querer ficar mais trancadinha no mundo dela ali e ficar mais conversando com os seus pares. É natural. Então, vamos pensar aqui, né, que aqui o Brasil é um povo miscigenado, né? Vamos pensar assim, que seria muito melhor para todos nós, para a convivência de todos nós, que isso não acontecesse mais, né? Pare de ofender os estrangeiros, pare de ser xenofóbico com os estrangeiros, principalmente os que vieram morar aqui. Ele também está tentando ganhar a vida como você. Ele também está tentando ser feliz como você, tá? E para você ter uma ideia, né? Geralmente ninguém zoa o branco americano que vem para cá e fala com sotaque, né? Por que você faz isso com o chinês? Por que você faz isso com o coreano? Por que você faz isso com o japonês? Né? Vamos pensar aí, por que será? Tá? E termino meu vídeo aqui. Muito obrigada por me assistir. Um beijo amado.